Então vamos ver se agora dá certo para elas entrarem aqui, a Marie e a Débora, para nós conversarmos sobre o livro delas. Então, aqui, pronto, agora acho que vai dar certinho. Gente conhecida, Ana disse boa noite, Márcia. Boa noite, Eva. Opa, quanta gente querida, né? Chegando aqui. Antônia, de lá do Rio, que bom. Ah, que linda, Maria Auxiliadora. Por enquanto, enquanto elas não entram, eu vou vendo todo mundo aqui que está entrando e cumprimentando. Bom encontrar vocês aqui, viu? Vai ser uma conversa muito gostosa. Eu já aqui autorizei entrar aqui as meninas e a gente vai esperando aqui a Marie. Então vamos lá. Vamos ver se com a Marie vamos lá. Entrar com a Marie. Vamos ver se vamos conseguir, porque com a Débora não estava conseguindo. Oh, Maria Auxiliadora, imagina, você que é linda. Opa, pronto. Já temos aqui as meninas. Vocês Boa estão noite. juntinhas aí? Oh, Ó, um baile ah, na a internet é tecnologia. assim. Mas tudo bem, a gente dá um jeito e vamos com calma e entra. Isso daqui não é nada perto do que vocês passaram, concorda? Não é, não Não, é. Não. isso não é dificuldade. Então, essa de cabelo mais curtinho é a Débora. E a que tem o cabelo um pouquinho maior, que está aqui à direita da tela, ai, arrumando o cabelo, é Marie. Então, são duas queridas. A Marie eu já conheço há um tempo. E a Débora, até esqueci de comentar contigo, mas que parece que temos uma amiga em comum, a Márcia Ferreira, lá de Campinas, que ela falou que te conheceu há pouco tempo. Depois a gente faz o tricô fora, né? E A ela está Márcia, aqui. A Márcia, então, que é psicóloga, astróloga, ela tem o CAP lá em Campinas, que ela o foco dela, né, uma das especialidades é a astrologia psicológica. Então, mas aí é outra coisa, a gente comenta depois. Está entrando bastante gente conhecida, Célia. Então, minhas queridas, hoje nós... Vivi, olha, Austrália, Valverdores. E acho que tem uma canadense aí também, que é a Ana. Será que a Ana tá aí? Eu acho que eu vi a Ana. A Ana, então, olha, a Márcia está dizendo que conheceu você, Débora, no projeto Somos Dança. Ah, sei, a minha dança maravilhosa que eu amo, amo, É, amo. então. E a É. Márcia é uma amiga assim do coração de muitos anos, assim, quando a gente estava no berço, que foi outro dia. Genial, genial, muito bom, É, muito bom. então vamos lá. Eu vou fazer uma abertura rápida, como eu já falei, vocês vão contar um pouco do livro. Pena que aqui fica espelhado, mas o livro é esse aqui. Olha, tinha um tsunami no caminho. Ele está à venda pela Amazon. É um livro assim, olha, que você lê de uma sentada, super gostoso. E é sobre o conteúdo desse livro, a experiência que elas vivenciaram e viveram e teve desdobramentos, que nós vamos conversar hoje. Então, eu vou passar a palavra para vocês, para que comece a contar um pouco, ou como se conheceram, um pouco da vida de vocês, o que vocês estão fazendo hoje em dia, enfim. E assim, é conversa de comadre, como se a gente estivesse tomando um chazinho,
né? Bem confortável. Palavra com vocês. Muito bom. Quem começa? A mais nova ou a mais velha? Pode começar, mas Você, a mais velha, começa. eu vou. Então tá. Então vamos lá. Vou começar contando como que a gente se conheceu. Isso tem quase 40 anos. A gente se conheceu numa empresa. A gente trabalhou juntas, compartilhou a mesma sala por algum tempo. E logo esse encontro se mostrou muito assim, instigante, eu posso dizer, da minha parte, porque ela disse que eu sou mais velha, mas só que não, né? Eu sou um pouco mais nova que ela, tenho 12 anos menos que ela. E quando eu a conheci, eu era uma mocinha, assim, de franjinha, cabelo comprido, e morava com os meus pais. E ela era uma mulher com 2 filhos adolescentes, separada, cheia de gás, independente. Então, para mim, era um mundo muito novo e muito fascinante, inclusive, porque, como eu digo no livro, ela é uma mulher que, quando ela entrava na sala, assim, eu falo que ela fazia vento, porque é exuberante, muito sorriso, muitas cores, muita energia. E ela foi me cativando, foi me mostrando esse mundo da intensidade do conhecimento e eu fui ficando muito, muito afim de que essa coisa desdobrasse, fosse andando e tal. E assim foi. Assim, a gente é muito amiga há muitos anos e é interessante ver que apesar das diferenças, né, de idade, de vivências, a nossa vida é completamente diferente. Nós somos duas pessoas muito diferentes, mas eu acho que nenhuma das duas podia ser sem a presença da outra. Então, é uma amizade muito profunda. A gente entende, no livro a gente fala sobre isso, que a gente vem de outros carnavais, provavelmente, de ter se encontrado em outras vidas, sei lá. Sei que é um encontro muito legal, muito profundo. Então o livro fala bastante desse encontro e como que a gente foi levando essa nossa vida e nosso gostar por viagens. E aí, como diz o título do livro, né, a gente fala dessa trajetória dessas duas mulheres, dessas duas grandes amigas que passam por diferentes etapas da vida, em tempos diferentes, né? Porque uma está 12 anos à frente da outra, mas no meio do caminho tinha um tsunami, porque de fato a gente enfrentou essa coisa tão grande, majestosa, assustadora da natureza, né? E a gente se deparou com com o nosso tamanho e com a finitude que foi próxima para nós duas. Então, agora eu passo a palavra para a pessoa mais velha. Vocês acreditaram? Então, eu acho que essa amizade, ela vai trazendo uma questão da vida atemporal. Porque não está na idade, está nas questões que cada uma de nós pôde complementar. É pouco eu dizer isso, porque instigar a outra, ela me instiga a ser mais jovem, e talvez eu instigue ela a ser mais jovem ainda. Ah, pensei que você ia falar que você me instiga a ser mais velha. Não é verdade. E com isso, eu acho que a gente foi puxando o melhor de cada uma de nós, tanto entre nós, como para quem nos cerca. A Débora teve uma maternidade, ela diz que é tardia, porque foi aos 40 e poucos, e eu digo que foi na hora certa, porque foi na mesma época que eu me tornei avó. Então, nós estávamos juntas também nessa fase. E isso trouxe de cada uma de nós umas experiências de outra etapa da vida,
porque ser mãe tem o peso da responsabilidade, enquanto que ser avó é do prazer. Uhum. Então, eu dei uma pitada de prazer para Débora e ela me acordou para a responsabilidade de ser avó. E dessa maneira que eu acho que nós fomos construindo um mundo melhor para aquilo que a gente chamou de família escolhida. Meus Uhum. filhos se tornaram os manos da Débora Uhum. e, e eu me relaciono com o marido dela como a marida. Aham. Então, e é muito interessante porque essas duas, então, elas começam essa amizade, né? E começam a viajar juntas, né? Tirar férias juntas, viajar juntas e assim vão conhecendo o mundo, vão para o Brasil, vão para fora. E aí, eis que senão quando estas meninas, né, no ano de 2004 estão passeando pela Tailândia, né? Usufruindo daquela maravilha, daquele cenário, daquele mar. E aí é onde a história toda começa. E aqui eu vou fazer um parêntese para dizer o seguinte: eu conheço a Marie há alguns anos já, né, Marie? Sim. E aí, de repente, um dia a Marie me mandou no WhatsApp que tinha o lançamento de um livro que ela escreveu. Eu vi, tá, Marie com outra pessoa, né? Que era Débora, que eu não conhecia. E eu acabei não conseguindo ir, né, conflito de agenda, não fui no lançamento do livro, eu não sabia do que se tratava. Tudo bem, tinha um tsunami no meio do caminho. Eu falei, ah, então, deve falar sobre alguma dificuldade da vida, alguma coisa assim, né? E aí depois, quando nós estávamos trabalhando online, né? E aí perguntei, a Maria falou, não, foi um tsunami realmente. Eu falei, menina, que coisa. E aí eu falei, ah, eu preciso comprar o livro para ler com calma, tudo, me interessei. E já de imediato me veio assim, ah, eu acho que eu vou chamar essas duas para fazer uma live, porque um tsunami é um evento estupendo, digamos assim, né? Bíblico. E não é, né, todo mundo que vivencia, sobrevive, etc. E aí eu já, né, como astróloga, já vou fazendo os links. Eu falei, gente, deve ter algum aspecto no céu que vai falar diretamente com o mapa dessas duas moças, né? E aí eu pensei, será que elas vão topar que durante nessa conversa eu fale de astrologia? Será? Isso tudo eu conversando comigo, sem nem falar nada com a Marie. Quando eu começo a ler o livro, aí já vem o relato de Débora falando que ela é pisciana e que a Marie é ariana. Eu falei, gente, se já tem astrologia no início, elas vão topar. E foi assim que nasceu a ideia, né, da gente conversar, fazendo alguns links com os mapas delas e a astrologia. Não, não vamos entrar em detalhes, obviamente, dos mapas de cada uma, mas sobre que planetas estavam atuando e como no mapa delas, né? E agora vocês vão contar, então, como é que foi isso? Todo mundo lépido de férias, fagueira e pontinhos. E eis que tinha um tsunami no caminho. É. É, nós duas fizemos as viagens sempre com interesses comuns. Uhum, Então, íamos juntas para os lugares. Mas nesse dia, eu não estava muito disposta e eu já tinha estado satisfeita de praia e já estava pensando na próxima localidade, que era montanha. uhum. E aí eu falei, Débora, eu gostaria de ficar aqui na praia, quietinha. A Débora falou, ai, eu quero tanto mar, ai, mais um pouquinho.
Pisciana, filha de Iemanjá. Explicou tudo. Eu falei, então, você vai, eu fico. Ah, tá bom, então me ajuda a escolher um barqueiro velhinho, porque eu tô toda. Nós também três mulheres, então a Débora estava toda exibida, porque tinha recém colocado silicone no peito, então estava se sentindo gostosa. Ela falou: acho melhor eu pegar um barqueiro que vai me levar e voltar. Então, eu acho melhor eu pegar um velhinho. Uhum. Eu digo isso porque aconteceu o tsunami e a gente perdeu ele. Então, a gente se sente menos culpada do que se fosse um jovem, né? Não sabemos o que aconteceu com o barqueiro, mas Mas, enfim, era essa o consolo. Mas a Débora foi. Eu tenho uma foto dando tchauzinho. Eu tenho uma foto dela dando tchauzinho para mim dentro do bar. Uhum. Ela foi fazer snorkeling na superfície do mar, onde uma pisciana deve estar. E eu fui ficar na areia, numa situação contemplativa, meditando o silêncio, porque lá nem o mar faz barulho, porque ele não tem ondas. De tão calmo que é aquele lugar. Uhum. Então, eu estava no meu silêncio. Eis que eu começo a ver que aquele azul que se juntava do mar para o céu começou a se separar com uma linha cinza que veio engrossando. Ao mesmo tempo, eu escutei alguém gritando. Eu não sei em qual idioma. Não que eu seja poliglota, mas é porque eu estava biruta mesmo. Uhum. O mar secou. Uhum. Eu olhei para aquela cena quando todo mundo corria para ver os peixinhos, estrela do mar. E eu achei aquilo lá muito errado. Eu falei, o mar está em ira. Aquelas montanhas se tornaram cogumelos. Uau! O que é isso? E aquela linha foi engrossando, foi engrossando. Eu comecei a andar para trás e aquela árvore que me fazia sombra virou um tronco para me salvar, onde eu me agarrei quando aquela onda de lama bateu em mim. E eu fiquei presa naquela árvore, enquanto as outras pessoas foram quebradas pela força da lama. Ali ninguém sobreviveu. Você sobreviveu. A Márcia está perguntando em que lugar da Tailândia vocês estavam. É uma praia que só tem acesso de barco, que chama Relay. é ali perto de Phuket, de Krabi, É em frente, no sul da Tailândia. é em frente a Phuket, um lugar onde eles distribuem os barcos para diversas ilhas que tem por ali, diversas praias que são cheias de resorts. Ok, então Marie se segura nessa árvore, passa esse mar de lama, banha ela toda de lama, e aí agora vamos fazer um corte e a gente vai para a Débora, que estava lá no barco, indo para algum lugar, e aí. Então, eu estava indo para um ponto de snorkeling, né? Um lugar conhecido. Então, tinha um monte de gente lá naquele ponto, um monte de barcos, um monte de famílias, crianças e tal. E era um desses lugares que tinha pedras vulcânicas, bem no meião do oceano, longe da costa, mas eram
pontos que os corais estavam próximos, estavam bem próximos. E atrás do lugar onde eu fui, comecei a nadar e tal, tinha uma mega pedra vulcânica. E aí eu tava toda bonitinha lá, vendo peixinho, fotografando peixinho, né? Deixei minhas coisas que eu levei para lá, minha câmera, uma câmera maior e tal. Eu deixei no barco e fui nadando. E tava lá no meu elemento, que é isso que ela falou, né? Cada uma no seu elemento e cada uma naquilo que a gente brinca que ou os planetas, ou essa Você coisa que maior. explica. Você que explica. Ou essa coisa maior colocou cada uma num lugar onde a gente poderia ter uma chance. E aí o que aconteceu comigo foram 3 momentos. Um momento em que eu tenho nenhuma recordação, mas tenho a noção de que alguma coisa muito avassaladora aconteceu, porque eu de repente não tinha mais a máscara comigo, não tinha câmera comigo, era como se eu tirasse a cabeça da água e era eu e Deus. Mas eu estava perto dessa mesma pedra, então eu olhei, reconheci onde eu estava, mas aquelas pessoas todas, aquilo tudo já não estava mais lá. E aí veio uma segunda onda que não quebrou, eu passei por cima dela. E aí essa cena, né, quando você vê ali o surfista passando por cima de uma onda grande, era enorme, mas eu passei. Só que veio uma terceira que quebrou, e essa sim me pegou, e ali eu tive certeza de que era o fim para mim, porque eu entrei na onda, fiquei lá, tomei um caldo fenomenal, e, e ali eu entendi que eu estava morrendo, mas não é que eu entendi e falei, putz, que pena, tô morrendo. Não. A minha lembrança, que claramente não é exata, né? Porque certamente nessa hora você está em pânico, mas eu não tenho a lembrança do pânico, eu tenho lembrança da raiva de alguém que tinha certeza que não viveu tudo ainda e que precisava continuar essa vida. Aquilo ali não estava certo. Aquilo lá estava fora do lugar. E eu não sei explicar como, Beth, realmente não sei explicar como. Eu brinco que é como se alguém tivesse me puxado pelo cabelo e de repente eu estava respirando e eu que podia ter sido arrastada, jogada contra a pedra, jogada contra os corais e obviamente me afogado, desmaiado, enfim, que eu acho que eu fiquei muito próxima de desmaiar. Eu estava inteira respirando. Então, assim, foi uma coisa de milésimos de segundo. E, assim, saí desse momento entendendo que tinha uma coisa muito grande que tinha me cuidado. E aí eu falo da minha avó, que tinha acabado de falecer, ou anjos, ou alguma coisa grande, muito maior do que a gente, muito maior do que a nossa compreensão. E porque eu e não o cara do lado, né? Porque aí aquilo lá virou assim, era um lugar que tinha virado, eu não posso dizer lama, era uma espuma amarela, cheia de pedaços, coisas, né? Tanto é que quando eu consigo respirar, eu consigo nadar até um pedaço de barco e me apoio nesse pedaço de barco, né? Que é alguma coisa que veio quebrada de algum lugar. Então, mas ainda assim eu não tinha entendido que aquilo era maior do que aquele lugar que eu estava. Eu achava que só estava acontecendo, né? Então, a minha história de ter sobrevivido ao tsunami, eu realmente ali, assim como a Marie teve a árvore, que talvez sem a árvore ela tivesse sido arrastada ou tivesse sido quebrada, ou se a intuição dela não tivesse tão aflorada, talvez ela tivesse feito outro movimento. Para mim, foi uma quase morte, muito quase morte. Porque certeza que eu teria, assim, mais um pouquinho eu teria desmaiado e aí tchau, né? Aí eu teria me afogado. Então, assim, foi um momento de um corte na vida.
né? A gente brinca que provavelmente naquele momento eu fiz um outro contrato para ficar viva. Sim, com certeza. E aí, aqui eu já vou fazer aqui o recorte para a gente falar da astrologia, dos planetas, né? Então, naquele dia 26 de dezembro de 2004, o que estava acontecendo ali dos planetas, dos mais lentos? Vou começar falando do mapa da Marie, né? Então a gente tem, nós chamamos o Júpiter de o grande benéfico, né? Mas eu brinco que assim, ele é o grande expansor. Então, se ele passa onde tem um problema, fica um mega problema. Se ele passa onde tem algo bom, fica maravilhoso, né? Então, na verdade, ele amplia. Então, vamos ver o que esse Júpiter estava fazendo. Ele fez, naquele dia, um trígono para a lua de Maria. Ela tem uma lua em Gêmeos, que está numa casa 5. Ou seja, a casa 5 é a casa da diversão, do prazer. E ela estava ali bela, repousando, como convém a uma lua, né? Então vamos repousar aqui um pouquinho para refazer aqui o meu corpo. Ela estava bem tranquilinha. E ele fazia uma quadratura ao Júpiter natal dela. Ele estava passando ali pelo meio do céu, pelo alto. E aí, a gente não vai contar tudo, vocês vão comprar o livro e ler para entender como é que foi, para onde que a Marie foi depois que ela conseguiu essa lama, foi embora, desceu, para onde ela foi, o que que aconteceu, né? Então, esse é o Júpiter. E o Saturno? Esse Saturno ele estava com aspectos muito bons. A gente pode considerar que essa árvore foi um Saturno, né? Que deu aquela segurada, foi o que fez com que ela ali se ancorasse. O Saturno é muito isso, essa âncora é a nossa coluna, é o que nos firma, é o que nos dá o enraizamento. Ele estava num sexto com Marte. Imagine, né? O Marte que rege o signo dela, ela rapidamente percebeu que aquilo, como você falou, isso não é normal, o mar está em ira. Olha as palavras da Ariana, e ela veio correndo e já tomou uma atitude, veio vindo de costas ali, né? Esse Saturno estava assim, de mãozinha dada, numa conjunção com Júpiter e Urano, né? Com o próprio Júpiter, que é esse muito, com o Urano, que é o inesperado, e esse Saturno falou: tudo bem, vem o inesperado, mas aqui você consegue se segurar, né? E fez uma quadratura para o Netuno, né? O Netuno, o este que tem, né, como uma de suas funções o sonhar, o nadar e o mar, né? O Urano estava em conjunção com Vênus, né? Que ela tem Vênus regente lá do seu meio do céu. O Netuno também fazia um trígono para essa lua dela e o Plutão em uma oposição à Lua, né? E o Plutão é muito, a gente fala muito do poder, do destino, né? Então, esses eram os trânsitos para o dia 26. Vamos falar de Débora, né? A pisciana que ama o mar, né? Eu acho que eu sou uma pisciana meio fajuta porque eu gosto de ver, mas de entrar, nadar não é comigo, só piscina. Piscina, rio, mas mar. Já estou entrando. Vamos lá. Então, este Júpiter ele estava em oposição também a Vênus, que ela tem no ascendente, que rege a casa 7 dela, né? E
em oposição tanto a Vênus quanto ao próprio ascendente dela, né? Então, é esse algo grandioso que vem, o ascendente é o corpo físico, são as atitudes que eu tomo, né? As iniciativas. Saturno, assim, ele falou: ah, você é bonzinho com essa moça, sabe? Então, ele Foi estava legal. não é? Num trígono para o Sol e para a Lua, que ela tem numa 12, né? Então é aquilo assim, tudo bem, você vai ficar um pouquinho presa ali na água, né? Tomando esse caldo terrível, mas tudo bem, eu te seguro, te amparo também, né? Ele estava numa conjunção também com Júpiter natal dela, num trígono para o Saturno também, era um trígono já decrescente, né? Então ela estava num ciclo decrescente do Saturno, num trígono também para o Netuno, e um sexto para o próprio Urano, né? Que é esse inesperado. O Urano fez uma conjunção para esse Mercúrio, que rege 3 e 6 dela, né? Que a 3 a gente sabe que é o ir e vir, a 6 que são as coisas, né, do cotidiano. Então esse Urano pegou e falou assim: vamos mudar a rotina dessa moça, né? E estava no trígono também para o Marte, também uma, né, tomar atitudes, né, que são atitudes assertivas, é um trígono esse, e coisas que eu nunca pensei na vida, né? Foi assim que ela, e lembrando que o Marte também rege esse ascendente dela, né? Agora o Plutão, minha filha, foi esse destino mesmo, hein, Débora? Estava em quadratura com o Sol e com a Lua, ou seja, é uma dificuldade, né? Uma quadratura é uma dificuldade, a gente pode vencer. Quadratura para si próprio, Plutão e Urano, para o inesperado, dessa casa 6 e um trígono, né, para aquela Vênus do ascendente também. Então a gente tem assim um cenário onde se tem uma, né, o céu mostra que a gente fala é em cima como está embaixo. Então aquele cenário era um cenário de inesperado, de perigo de vida mesmo, né? E de algo assim inimaginável, mas que teve realmente essa ajuda do Eterno, dê o nome que der, do Papai do Céu, o que for, destino, mas teve essa ajuda. E eu ainda fui olhar a astrocartografia delas para aquela região, né? Então, também é aqui mais uma informaçãozinha. Na astrocartografia da Débora, o Urano e o Plutão estavam no ascendente. Então, eu digo assim, Débora, quando vocês forem marcar a próxima viagem, me consulte para que não pegue de novo o Urano, Plutão no teu ascendente, numa região onde não pegue isso, porque é muito imprevisível. É abusar da sorte, né? Quando fala assim, o raio, né, não cai 2 vezes, não sei, eu tenho um irmão que caiu o raio na casa dele 2 vezes. Ai, meu Deus. Então, e da Marie, ela tem a Lua e o Nodo Sul ali no ascendente. A gente fala que o Nodo Sul é toda a bagagem que a gente já traz de conhecimento de outras vidas, de experiências passadas, né? E então é como se ela, de alguma forma ou em outra vida, ela já tivesse passado por eventos semelhantes de ameaça ao seu corpo físico, de ameaça à vida, e que então ela já sabia como se virar, né? Então esse Nodo Sul traz essa informação também para ela. Então, assim, eu tentei explicar aqui para quem não entende de astrologia, né? Acho que ficou claro. E aí eu volto de novo aqui a palavra a vocês para contarem mais um pouquinho. Não conte tudo, o povo tem que comprar o livro, porque é maravilhoso. Eu acho que além de uma lição de vida, apesar de não ser, né, o intuito não cai bem na autoajuda, mas para a gente ver como é que é ter essa diversidade, e assim,
com tudo contra, mas eu vou atrás. Porque agora nós estamos com duas grandes amigas separadas e sem nenhuma forma de comunicação, né? Porque se perdeu muita coisa, se perdeu tudo, celular, etc, né? Nós ficamos 3 dias sem saber uma da outra. Eu tendo quase certeza que ela tinha ido visitar papai ou mamãe do céu. Uhum. E o meu horror era olhar para todos os mortos que eu via lá na ilha e pensar que ela poderia ser uma delas. E eles iam embalando em sacos pretos e eu assim, ai meu Deus, eu vou ter que olhar para o saco preto para ver se é a Débora. Uhum. Mas eu rapidamente encontrei uns amigos que eu fiz na hora e eles foram me dizendo, não é assim, não adianta, fica com a gente. E eles foram me ajudando a sair daquele lugar para voltar para a cidade, porque lá a gente não tinha água, o helicóptero trouxe comida, é verdade, água, mas tudo estava contaminado, porque estouraram as casas, foram destruídas. Então tinha que voltar para o mar para ele me levar para o continente. Então eu tinha que enfrentar esse momento que a única coisa que ia me tirar de lá era o mar. E esses meninos foram me dando coragem para eu atravessar isso e ir para o continente. De lá eu vi que eu não estava conseguindo me localizá-la, eu não conseguia me encontrar, conseguir contato com os meus filhos, eu não lembrava do telefone de ninguém, eu estava muda, eu não sabia falar o meu nome. Então nós voltamos para a capital, eu meio que seguindo eles, robotizada. No meio do caminho paramos, a gente foi de ônibus, né? Eles compraram a passagem para mim, porque eu tinha perdido documento, dinheiro. E aí a gente viu a televisão. E eu vi que não tinha acontecido só lá, que era um lugar muito maior. Porque aquele evento foram 230 mil pessoas que morreram. Muita coisa. Tinha 14 que sair. países afetados, 14 países. Tinha que sair de lá. E aí eu fui para o centro da cidade, onde eu tinha acesso à comunicação e um computador. Esse computador é importante. Agora, a Débora. A minha história, esses 3 dias, sem saber da Marie, logo que aconteceu a história e eu acabei sendo resgatada por um barquinho e tal, eu tive uma sensação de que, como eu saí dessa, tudo ia dar certo no final. Então, que eu tinha recursos, minha capacidade, o fato de eu falar inglês, que eu ia poder me comunicar, e que depois de eu ter saído daquilo, eu só tinha mesmo que encontrar minha amiga e voltar para o Brasil e ia dar tudo certo. Então, com esse pensamento e assim uma força que eu nunca mais experimentei. Eu acho que é adrenalina, né? Uhum. Mas uma força, assim, eu ali era uou, nunca tive tanta força na vida. E ao mesmo tempo eu estava afogada, então enquanto eu tinha esse pensamento, eu virava para o lado e vomitava, né? Era um pouco assim. Uhum. E aí eu acabei indo para
ponto, esse ponto que a Marie falou, que despachava os turistas para as várias ilhas e tal, eu fiquei nessa cidadezinha e perambulando, e buscando informação. Então, eu logo consegui chegar num escritório, num centro de informação turística, onde eu sabia que tinha telefone, as pessoas iam falar inglês. Eu fui tentando contato, tentei falar imediatamente com o filho dela, não consegui, mas liguei para minha mãe, pedi para ela ligar, e fui ganhando roupa na rua, fui ganhando comida, e assim, de novo, os elementos de cada uma, né? Eu fui num caminho sozinha. Então, eu ia fazendo esse movimento da busca, mas eu estava sozinha. As pessoas iam me ajudando porque eu ia pedindo. A Marie, que é uma agregadora, ela logo conseguiu fazer uma galera. Foi. Essa galera salvou essa moça que estava completamente fora do eixo. E conseguiu acolhê-la de uma maneira que ela conseguiu funcionar. Uhum. Então, aí, de novo, cada uma na sua forma de resolução, né? E só um minuto, a Débora pensando como me encontrar, porque tudo estava bem comigo. E eu pensando que para ela tinha acontecido pior. Uhum. Então, os meus pensamentos eram negativos. Eu sofri muito esses 3 dias. E a Débora ganhou força porque ela estava achando que ela estava perdida e que eu estava sentada esperando por ela num lugar pacífico. Não, e é Uhum. engraçado porque se você me pergunta meu trauma, isso é uma coisa que não está no livro, hein? Então, se você me pergunta aonde eu me deparo com a sensação de vulnerabilidade que eu tive naqueles dias, são 2 momentos. Um é quando eu estou na água, no mar, e o mar fica muito forte, eu me sinto vulnerável na força da água. Uhum. E o outro é quando eu olho para o lado e a pessoa que está comigo eu não vejo. Quando eu fico andando e aquela pessoa não está mais. Cadê? Uhum. Onde foi? Não estou enxergando. Eu vou direto para aquele lugar. Eu vou direto para aquele lugar. Uhum. Então, são essas 2 coisas que muito me marcaram. Essa coisa de ficar olhando, tentando achar um rosto. Uhum. E Uhum. muitas pessoas que passavam por mim, ou entrando em hotéis e falando, tem uma pessoa aqui com esse nome, ou colocando o nome dela em listas, e enfim. Essa busca, claro, vai dar tudo certo, blá blá, mas obviamente em 2 dias, 3 dias, você começa a pensar que eventualmente não tudo está tão bem. Por que a pessoa não se comunica? Uhum. Por que não está o nome dela na embaixada brasileira? Porque ela estava com israelenses e deu o nome dela para a embaixada israelense. Uhum. Então, exato. Então, assim, como podia ser que aquela mulher não tinha se manifestado? Então, eu dei nome embaixada brasileira. Bom, eles não registraram. Eles não, eles estavam preocupados com a embaixatriz tinha perdido um filho e ela também tinha morrido. Ah. Então, a embaixada também estava pinel. Estava todo mundo Uhum. pinel lá, né? Pois. Mas é isso. É isso. E esse computador, eu não vou falar tudo, mas ele foi um ponto-chave porque, como vocês podem notar, nós estamos aqui. Deu certo no final, gente. Eu estava certo. Deu tudo certo no final. Deu tudo certo e com tantos desdobramentos que aí no livro isso é contado, porque é o que a gente chama, as duas passaram por um ataque inescapável. Acho que é um dos traumas mais difíceis de se lidar com ele, né? Que é uma ameaça que você, Não tem nada né? para Você não consegue ir contra aquilo, você não consegue se defender daquilo, né? Então teve todo um desdobramento, mas o lindo é que
vocês foram fazendo um caminho pós-sobrevivência no tsunami e agora vocês não são sobreviventes, eu digo que vocês são viventes, que vocês têm a vida, recuperar esse dinheiro à vida. Estou aqui sorrindo as duas juntas, não é? E isso é muito legal, né? Porque tem um Preparando recorrente. a próxima viagem. Pois é, e já está então aí no radar a próxima viagem. Claro, tem que. Aí eu acho que assim, tem uma coisa de ser muito. Pode ser meio chavão, mas é real, assim, muito grata à vida. E a vida, eu sinto, a Marie, eu acho que sente também, uma coisa de uma responsabilidade por ter sobrevivido. E nessa responsabilidade também está viver. Viver. E Uhum. a história da responsabilidade, eu acho que tem a ver com uma troca, que no final também é o que nos leva a escrever esse livro, né? E de poder. E isso vem muito por conta da pandemia, né? Desse momento que a gente se viu tão vulnerável como humanidade. E aí tem uma história que as pessoas olham e falam assim: nossa, olha o que elas passaram, mas olha, elas estão aqui para contar. Porque lembra, a gente não sabia se a gente ia acordar viva no dia seguinte, lembra? Que horror! Não sabiam. A gente nunca sabe, né? A real é essa. Tinha Mas lá. é quando é real, é concreto, né? Uma coisa é se você falar, tudo bem, qualquer um pode morrer a qualquer momento, mas é passar por algo assim concreto e real. E o perder tudo, né? Porque vocês estavam com a roupa do corpo, com o biquíni do corpo. Ele ficou, vou deixar claro que eu não fiquei pelada. É. Então era só com que vocês estavam, né? E assim, não vou também prolongar mais com astrologia, mas no dia em que houve, né, o lançamento do livro, a gente tem Júpiter ali, né? Esse Júpiter em aspecto, tanto no mapa de uma quanto de outra, também trazendo essas benesses, né? Aí sim um Júpiter bem benéfico mesmo, né? E, e é isso. Então, acho que, olha, para saber a história toda com detalhes, porque tem muita coisa interessante aqui, é o livro aqui, ó. Tinha o Tsunami no Caminho e está à venda na Amazon. Você compra rapidinho, chega na sua casa. E eu queria que vocês falassem mais, para novamente devolver a palavra a vocês, para que vocês falem algo mais que gostariam. Antes disso, uma pergunta. Para onde foi a primeira viagem que vocês fizeram juntas depois do tsunami? Foi para a Patagônia. Era uma viagem Contemplativa, contemplativa, mas também de cura, porque essa minha amiga aqui ficou muito doente depois. E a gente foi para esse lugar, que era um lugar de calma, de olhar para paisagens incríveis, né? Para Vale de El, que não era Vale de El, que era Torres del Paine, no Chile, e Pucón, uns lugares maravilhosos, né? Com paisagens lindas, generosas, o pôr do sol mais lindo, um céu em fogo. Então, de novo, essa coisa de que tem uma responsabilidade de viver, né? Se Deus deu para nós uma oportunidade, a gente esbanja, transborda a alegria de viver e todo momento tem uma responsabilidade. O que eu estou fazendo com essa oportunidade? Então, a minha responsabilidade é estar com os amigos, é fazer curas. Eu trabalho com constelação familiar, então eu vejo que depois de muito estudo,
eu cheguei num ponto que eu sinto que a minha intuição, com o meu conhecimento ancestral, ele caminha junto com isso e que eu posso oferecer Uhum, uma troca bem boa para esses encontros. uhum. Eu tenho vontade também de falar uma coisa, Beth, que você está dando a palavra para gente. Eu estou vendo aí fixo na tela o nome da Vivi. A Vivi é uma amiga muito querida nossa, que foi morar na Austrália. E a gente recebeu um abraço. Eu tenho uma foto da Vivi Até na hoje, minha casa, assim, com um abraço muito quentinho. É uma quando a amiga gente muito querida. voltou de viagem, É. ela veio receber. Ó, Vivi, para você, minha querida, que delícia. Ela está lá do outro lado do planeta. Ela está na Austrália. Oh, e veio Maravilhosa. aqui dar online um abraço em vocês também. Exatamente, exatamente. Ai, E as outras amigas que a Eu não gente. tô vendo na tela quem tá. Eu tô vendo só a Vivi, eu vi que a Ana Cruz entrou aí. E a Márcia, mas aí eu não consigo ver quem mais que tá. Mas uhum. de qualquer maneira, se não são amigas conhecidas, agora já somos amigas. É isso aí. É, Yeah. aqui a Vivi escreveu, vou chorar, né? O coraçãozinho. Eu Mas fiquei é até um, arrepiada. não é, é um choro diferente, né? Não é um choro de tristeza, é um Não. choro dessa emoção que transborda, né? Então eu falo que quando a emoção transborda, aí essa água interior vem aqui molhar, né? Aqui fora, né? E é muito bom. As águas, né, da Iemanjá. Então, aí no livro vocês vão saber por que Iemanjá, de onde que veio isso, né? Tá tudo contado, gente. E é um livro tão fácil de ler, tão gostoso. Aqui a Maria Auxiliadora falando, né, Marie, que fez grupo de estudo de constelação, né, juntas. Ai, Vocês duas bom, juntas. é, Ela tá com saudades. Eu tô com saudade de encontrar também a Maria Auxiliadora, que ela tem a Ponte do Arco-Íris, ela é consteladora também é psicóloga, enfim. É super. atriz, um monte de coisa. A gente precisa marcar uma conversa também, Maria Auxiliadora, né, para falar um pouco da tua trajetória. Tanta gente legal que eu queria conversar com todo mundo. Não, não, Beth, você é super generosa. Eu quero agradecer enormemente o carinho com o livro, com a nossa história e com a leitura que você fez da gente, de como os astros configuraram para o bem a nossa história, né? É porque nós conversamos antes, eu falei quando a gente marcou o encontro, nós três, e aí eu falei com mais detalhes né, no mapa delas. Então tem muita coisa, assim, foi muita força mesmo, né? Vocês foram assim escolhidas, eu acho que escolhidas até para contar essa história mesmo para gente. É, e até o livro estar tão fácil de ler, tão suave, tranquilo, eu acho que até isso é um jeito de mostrar para as pessoas que aquilo você está sem nada, só com o biquíni do corpo, sem chinelinho, sem lenço, sem documento, sem celular. E como é que a gente pode fazer? Porque a gente tem o principal, que é a vida, né? E aí a gente vai indo atrás de buscar o que é mais essencial, que para vocês naquele momento, tão longe de casa da família, era buscar uma a outra, saber o que tinha acontecido com a outra e vamos nos encontrar, né? Então, aquele olhar, né, que a Débora falou que eu olhava para o lado, cadê ela, e não via, e buscando e encontrou, né? Vocês se encontraram. Então, é uma história linda, que falo que não é só de superação, é um ensino para gente, né? E eu que mergulho nas histórias, também pisciana que sou, né? Também com Lua em Gêmeos, como da Maria, eu vou lendo,
E aqui na cabeça já tem o cenário todo, como é que foi quando ela fala que viu aquela linha cinza. Falei, nossa, era um paredão cinza que eu estou vendo aqui. Então é isso, a gente viaja junto, né? Ok, meninas. Muitos presentes da sua parte para nós também, Beth. Obrigada. Não, e eu com a Lua em Gêmeos, se eu, né, não tivesse algum senão do livro, óbvio que eu não ia dizer, olha, não gostei, mas eu não teria falado aqui realmente do coração que eu senti, não teria deixado, né, o comentário lá na Amazon, né, avaliando, porque realmente é sem dúvida uma história linda e está bem contada, super bem contada, bem escrito. E agora deixo a palavra com vocês para as despedidas finais. Da minha parte, super grata por vocês terem aceitado o meu convite, a minha provocação. Um beijo para as duas e agora deixo com vocês. Agradecendo também quem está aqui vendo, quem acompanhou e quem vai ver depois também, né, vai se beneficiar dessa história. Eu acho que fica aqui um mega agradecimento para você por ter aberto esse canal. Eu acho que Emocionada é emocionante e é bacana, porque quando você fala assim, o livro é fácil de ler, você não tem noção da ralação que foi escrever esse livro. Nossa! Mas, assim, muito agradecimento, um presente que você nos deu na leitura dos nossos mapas e nessa oportunidade de estar aqui conversando com pessoas que a gente também gosta muito. E é isso, leiam o livro e se vocês tiverem comentários e quiserem, a gente também está no Instagram e meu Instagram é Dd Telésio e é isso, eu tô assim, olha, mega, mega obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Beth, emocionada muito, porque você fez uma leitura daquilo que a gente chama de o que o mundo estava oferecendo para a gente, de bom e de ruim. E dá para acreditar que tem alguma força maior de trazer a gente aqui, nesse momento, com esse seu olhar. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada, minhas queridas. Eu vou deixar aqui, né, a live, ela vai ficar disponível. Depois, com calma, eu também vou transferir lá para o meu canal do YouTube. E aí também, quem quiser assistir depois, vai poder ver lá também. Mais uma vez, obrigada a vocês que estão nos Obrigada, gente. Obrigada a todo assistindo. mundo que está aí. Super. Valeu, valeu. Beijos, Beijo, beijo, beijos. beijo. Beijo, Vivi. Não chora mais, Beijo, não. Vivi! Vai dormir ou vai acordar. Ela vai acordar. Ela tá acordadíssima. Do outro lado. Beijo. Tchau, tchau, beijo.